Quais são os sinais? Essa criança ela não fala, ela não verbaliza que está sendo abusada, mas há sinais. Exatamente. E Né? ela traz enquanto uma sintomatologia, né? Exato. É Quais uma são, assim, sintomatologia. eu digo assim, porque isso pode educar, inclusive, isso serve para os profissionais, quem está nos ouvindo, mas isso educa a sociedade como um todo. Isso. Educa professores, colegas de sala, educa familiares. Quais são os sinais que a criança apresenta que podem ser indicativos que ela está passando por uma violência? Eu sempre digo que são, na grande maioria, né, fatores que são multifatoriais, na verdade, Sim, né? sim. E aí é preciso que a gente esteja atento, principalmente quem está ali na escola, como eu falava anteriormente, né? A escola é um local que a criança está ali para aprender, né? O currículo formal, mas aí também para se relacionar, para conviver. E aí quem, na maioria das vezes, percebe isso, nessa mudança, né, abrupta, às vezes, no comportamento, é o professor que está ali, Sim. né? Então, na grande maioria das vezes, essa criança ela tem uma mudança, né, no seu humor, ela fica mais retraída, ela fica mais quieta, mais pensativa, mais reflexiva. Né? Quando não, às vezes, ela fica mais agitada, ela tem justamente essa reação um pouco mais reativa, né, no sentido de trazer muito essa agressividade. Né? E aí, outras questões que a gente observa também é o baixo rendimento, né? Ela Sim. começa a realmente trazer um baixo rendimento escolar, né? Isso é perceptível. Se é uma criança que realmente tinha, né, esse desenvolvimento, né, intelectual, enfim, e essa abertura, né, e esse, vamos dizer assim, esse crescimento, né, no sentido da aprendizagem, ela tem esse rebaixamento. Outra questão e aí os pais eles podem perceber que seria justamente em relação à alimentação, né? A criança ou, né, diminui a sua, vamos dizer que em relação à alimentação, ela tem uma queda, né? Uma baixa Sim. no apetite, ou então come demais, ou então é uma criança que realmente traz alguns sintomas físicos também, né? Na sua grande maioria das vezes, infecções urinárias recorrentes, né? Ou a criança tem dificuldade de sentar, de andar, né? Ou então, em algumas vezes, Paulo, a gente observa muito a questão, né, de não querer ficar só com tal Sim. pessoa, né? Ou não querer dormir sozinha, ou de repente ficar um pouco mais, nesse sentido, isolada, né? Então, são fatores que a gente pode observar muito facilmente, né, nesse desenvolvimento dessa criança. Em alguns casos, a criança realmente fica num episódio estressor, né, muito, muito visível nesse sentido, e a gente precisa desconfiar. Né? A gente precisa realmente ter esse olhar que dê abertura para que a criança traga, né, nesse sentido, né, apoiá-la para que ela realmente traga. Mas existem muitas situações, né, isso é muito frequente, mais do que a gente imagina, em que a criança está sendo coagida, está sendo ameaçada, Sim, enfim. sim, sim. Tem todo esse atravessamento dessa intimidação, né, de um adulto, né, ou de um jovem, enfim, em relação a uma criança ou adolescente. Como a gente fala, são pessoas em desenvolvimento, né? E como são pessoas em desenvolvimento, não tem justamente vamos dizer, essa maturidade de lidar com isso. Sim. Então, a criança vai desenvolver sintomatologias, né, somáticas, na sua grande maioria das vezes, enfim, de um adoecimento frequente, enfim, de não dormir bem, né? Tem toda essa alteração do sono, do apetite, como eu falava anteriormente, né? E as questões, né, de ordem física também. Tem que você fazendo esse, digamos assim, esse inventário, né, de sintomas, eu fiquei pensando, poxa, quanta expertise esse profissional, psicólogo, psicóloga, junto com a equipe, que também não é ele sozinho, né? Não é o psicólogo ou a psicóloga sozinho que trabalham com essa demanda, como você colocou, é numa equipe interprofissional. Mas, assim, quanta expertise precisa haver para que isso não seja confundido, inclusive, com outras condições. Isso. Né? Uma outra coisa, Paulo, que eu havia esquecido, Sim. mas a criança, quando realmente passa por uma situação de abuso, muito facilmente ela hipersexualiza, né? Ela traz, em alguns casos, né, essa sexualidade exacerbada, né, precoce. Né? Isso é muito comum. Então, na fala, na interação com outras crianças também, né? A criança que passa por esse estressor, que seria o abuso sexual, ela traz justamente em alguns casos, né, não são todos, não é regra, né, mas ela traz essa hipersexualidade, que seria justamente
essa alteração, né, de desenvolvimento sexual. Sim. E aí, Algo que não é esperado naquela fase, não né? é, né? Não é. De trazer muito essa questão precoce, né? Da sexualidade Sim. exacerbada. E aí o profissional que está na ponta, ele consegue, de certo modo, linkar essas questões Sim. e fazer, vamos dizer, que esse diagnóstico diferencial, né? Nesse sentido. Sim, sim. Né? Eu queria chegar nessa expressão. De não confundir, às vezes, Sim. né? Essa sintomatologia que eu falei agora com outras questões. E aí dispersar, né, do que é realmente nessa ordem da violência. Esse é um marcador muito forte, eu acho. Assim. Esse é um marcador muito forte de diferenciação. Né? Essa criança que exacerba realmente comportamentos sexuais. Isso é muito específico da violência. Né? A gente não encontra muito isso. Criança tem depressão, a gente sabe, por outros motivos. Né? Criança tem síndromes ansiosas, mas nessas condições a criança não tem esse tipo de, digamos, de sintomatologia. Isso, exatamente. Isso é algo muito mais específico, né, do abuso sexual. Exato. E aí, se tocar, a gente sabe que a criança realmente, enquanto alguém que está aprendendo e que está se desenvolvendo, isso é muito comum, né, no final da primeira infância para a segunda infância, né, aí 6, 7 anos, mas se tocar de maneira exacerbada e tocar os outros, né, isso aí a gente já pode ligar um sinal de alerta em relação a isso. Chegar muito cedo, Paulo, na escola, como a gente pode observar em alguns casos, né? Chegar muito cedo na escola ou não querer voltar para casa, isso também é um outro fator que a gente precisa estar atento. Não querer voltar para casa, por quê? Querer ficar mais na escola do que o tempo previsto ali, né? E habitual, né? Para não ter contato com determinadas figuras do convívio. Exatamente. Potenciais abusadores. São outros fatores que eu ligo também, né? Nessa rede, né, de sintomatologia do abuso sexual.